Continuando aqui os estudos da item 103.1, nós vamos ver algumas novas propriedades do Bash e alguns outros comandos. Um dos recursos que o Bash proporciona é executar os comandos de maneira sequencial. Normalmente você digita o comando, aperta Enter. Digita outro comando e aperta Enter. Digita outro comando e aperta Enter. Você pode fazer esses comandos serem executados sequencialmente. Então, por exemplo, se eu digitar clear, ponto e vírgula, date, ponto e vírgula, ls, ele vai executar cada um desses comandos em sequência. Então, eu executo o clear, depois o date, depois o ls de uma vez só. Apertando o Enter, ele fez o clear, fez o date e o ls. Isso para quantos comandos você quiser. Não importa se o comando anterior foi sucesso ou não, ele vai executar todos os comandos em sequência. Okay? Outra forma de fazer essa sequência é usar o e-comercial. Então, por exemplo, se eu fizer ls/tmp/teste, e-comercial, echo Linux, o que ele vai fazer? Ele vai executar o primeiro comando. Se o primeiro comando for executado com sucesso, ele executa o segundo. Se não, ele não executa. Okay? Então, o e-comercial ele só executa o segundo comando se o primeiro comando for executado com sucesso. Então, como você vê aqui, o lstmptest não existe. Ele deu um erro, ele não retornou o valor zero do exit code, como a gente viu na última aula. Então, ele não executou o segundo comando. Agora, se eu mudar aqui o ls/tmp, esse comando vai ter sucesso, vai retornar o valor zero de exit code. Então, ele vai executar o segundo comando. Ok? Então, o ponto e vírgula executa sequencialmente, sem se importar se for sucesso ou não. O e-comercial só executa o comando seguinte se o anterior funcionar. Só que a gente pode ter o contrário também. Pipe. O pipe só executa o segundo comando se o primeiro não funcionou. Então ele executa o primeiro, se deu certo, ele morre por ali. Como nesse caso. Caso dê erro, caso o primeiro comando não funcione, ele aí executa o segundo comando. Okay? Então essas são as formas de executar os comandos de maneira sequencial no Linux. O ponto vírgula, que executa sempre sequencialmente. O e-comercial, que só executa se o segundo, se o anterior funcionar. E o pipe, que só executa o segundo comando se o primeiro não tiver funcionado. Se vocês notarem aqui, eu frequentemente completo os comandos rapidamente. Ou seja, eu estou navegando entre os comandos. Acontece que quando eu digito o comando, esse comando fica gravado no arquivo de histórico. Ok? Então, todos os comandos que você digita ficam gravados no arquivo de histórico. E colocando a seta para cima ou para baixo, ele navega entre esses comandos. Você também pode acessar esses comandos usando o comando history. Então, digitando history, ele me mostra todos os últimos comandos que eu executei. Tem aqui a ordem de todos os comandos que eu executei. Isso facilita muito a pesquisar o que foi feito, verificar se você fez algum comando errado e etc. Cada usuário tem seu próprio history, cada sessão, cada usuário que tem um arquivo de histórico. Okay? Outras funções que eu posso usar aqui com o comando history. Se eu digitar exclamação, esse comando vai repetir o último comando que eu digitei. Okay? Então ele executou um history. Então vou digitar um clear aqui, ls/tmp, e vou digitar exclamação. Ele vai repetir o último comando que eu digitei. Ok? Vou digitar aqui history novamente. Outro comando que eu posso usar aqui, exclamação
o número do processo do comando que eu quero executar. Você pode ver que o history coloca um número para cada um desses comandos. Então, se eu digitar o número, exclamação e o número, ele vai executar o comando de número 19. Vamos verificar um outro exemplo. Se eu digitar exclamação 28, ele vai executar o comando número 28. Ok? Executou o comando de número 28. Outra função é exclamação uma string. Ele vai executar o último comando que ele encontrou aquela string. Então, se eu digitar aqui uname, ele vai executar o último comando que ele encontrar aquela string, que era o name ---- help. Okay? E essas são as funções do history. Como eu limpo o arquivo de histórico? Se eu digitar history -c, ele vai limpar o arquivo de histórico. Então, se eu digitar history agora, não tem mais nada, ele só tem o arquivo que eu digitei. Então, eu posso digitar alguns outros comandos. Digitar o history novamente, ele vai me listar o novo histórico que eu estou criando. Esses comandos ficam armazenados num arquivo. Cada usuário tem o seu arquivo. Então, se eu digitar aqui, eu vou verificar a variável de ambiente. Eu estou usando o comando set para a gente ver as variáveis de ambiente definidas. Eu estou usando o grep, que é um comando para filtrar. Então, eu vou ver isso, a gente vai estudar isso depois. E eu procurei por histfile. Então, essa variável, histfile, me mostra qual é o arquivo que tem o meu histórico de comandos. Então, todo usuário no seu home tem um arquivo chamado .bash history. Então, se eu digitar aqui pwd, eu estou no meu home, e eu vou digitar .bash history. Eu vou ver o arquivo .bash history. Ele mostra aqui o meu arquivo de histórico. Ok? Esse arquivo ele é gravado toda vez que eu fecho a sessão. Então, quando eu fechar a sessão, o meu arquivo vai ser atualizado, o .bash history vai ser atualizado. Okay? Cada usuário só consegue ver o seu bash history, não consegue ler o bash history de outros usuários, com exceção do usuário administrador, que é o usuário root. O usuário root é o único que consegue ler o bash history de todos os usuários. Ok? Então, isso foi sobre repetição de comandos. Tem mais uma opção interessante aqui. Se eu digitar, vou digitar alguns comandos aqui, só para ter um histórico. Mas já está suficiente. Eu posso usar Ctrl R para pesquisar um comando que eu digitei. Então, eu digito Ctrl R. Se eu digitar cat, veja que conforme eu estou digitando, ele está completando. Então, ele já completou o comando que eu quero. Quando eu aperto Enter, ele executa. Então, o Ctrl R ele procura por um comando no seu histórico de comandos. Outra funcionalidade interessante aqui do Bash é o recurso de autocompletar. Você deve ter notado que eu digito os comandos rapidamente. Não é que eu digito rapidamente, eu autocompleto eles usando o Tab. Se eu digitar um comando, começar a digitar um comando, e apertar o Tab 2 vezes, ele vai me mostrar as opções de comando que começam com aquela letra. ls alguma coisa. Então, eu tenho ls propriamente dito, tenho ls attr, ls brk, tem vários comandos que começam com ls. Se eu digitar ls s novamente, e dou um tab, novamente, ele não encontrou nenhum comando. Okay? lsi tab. Ele me encontrou dois comandos, lsipc e lsinit runfs. Okay? Então, conforme eu vou digitando tab, ele completa. Vou dar outro exemplo. Isso também funciona com arquivos. Então, se eu dou no exercícios aqui, na minha pasta exercícios, digito ls, eu tenho dois scripts. O script exemplo.sh e o script variável.sh. Se eu quiser executar algum desses scripts, eu vou usar /,
Se eu digitar o tab, ele vai completar até onde começa a diferença. Ele completou sozinho a palavra script, porque os dois arquivos começam com script. Então, se eu digitar e der um tab, ele vai completar. Ok? Então, sempre que você quiser autocompletar um comando, ou um arquivo, ou um diretório, você digita tab. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu home e quero entrar na pasta exercícios, eu posso digitar cd espaço e tab. Ele completou até o EZ. Por quê? Porque eu tenho exemplos e exercícios. Se eu digitar o M e der um tab, ele completa o exemplos. Então esse é o recurso de autocompletar do Linux, do Shell, que facilita muito o trabalho e agiliza muito o trabalho. Funciona tanto para arquivos, quanto para diretórios, quanto para comandos. Então, por exemplo, se eu digitar um outro comando aqui, vamos ver, to. Se eu só tiver um comando, ele vai completar. Se tiver mais de um, eu tenho que apertar 2 vezes o tab. Então eu tenho TOE, tenho top, tenho alguns outros comandos aqui. Se eu digitar TOU e der um tab, ele vai completar o comando para mim. Então esse é o recurso do tab. Outro recurso interessante aqui do Shell são os recursos para obter ajuda. Então, praticamente todos os comandos têm um manual de referência que é acessado pelo man. Então o uso é simples. Man, o nome do comando ou o nome até de um arquivo de configuração. Alguns arquivos de configuração também têm o man. Então se eu digitar man ls, ele vai abrir o manual de referência do comando ls. Então ele vai falar, o que é o ls? O ls lista o conteúdo dos diretórios. Como se usa o ls? Qual a descrição e quais as opções do ls? Ele vai me jogar um manual aqui, que eu vou navegar e ler. Okay? É um manual de referência, que vai te mostrar todos os comandos, todas as opções daquele comando, todos os argumentos daquele comando. É algo interessante para estudar, até para o LPI. Eu estou abordando os comandos aqui, mas você pode pegar cada comando desse e digitar no man ls. Note que quando um comando é interno, ele não tem o man ls, ele não tem o man. Então, por exemplo, o ls, se eu digitar aqui o type, é um comando externo, é um alias. Eu já vou mostrar sobre o alias. Quando o comando é interno, ele não tem o manual. Ele faz parte do bash, então você tem que consultar o manual do bash. Ok? E aqui dentro do manual do bash, você vai encontrar as referências dos comandos internos. Por exemplo, o cd, o cd não. O cd sim, o cd é um comando interno. O cp já não é um comando interno. Type cd é um comando interno e o cp é um comando externo. Então, se eu digitar man cp, ele vai me trazer o manual de referência. Okay? Mas se eu digitar man cd, que é para mudar de diretório, ele não traz, porque ele faz parte do bash. Eu vou digitar man bash. E aqui dentro eu vou encontrar a referência ao comando cd. Okay? Então, o man é a principal ferramenta para se obter ajudas, para você conseguir descobrir uma opção interessante que você precisa. É impossível saber todos os argumentos, todas as opções de todos os comandos. Você vai ter sempre que consultar o man para procurar a opção que você precisa. Okay? Outra opção é o info. O info é um man um pouco reduzido, é um arquivo de informação, mas ele é um pouco reduzido. Okay? Ele é diferente do man, mas também serve para obter informações. Então, o man e o info são opções de encontrar ajuda sobre determinados comandos. Um outro uso do man é usando a opção "-k". Se eu digitar man "-k system information", ele vai me trazer uma referência de todos os comandos que tenham o conteúdo system information. Okay? Então ele tem aqui file system information,
print system information, e ele vai me trazer o nome desse arquivo aqui, o nome do comando. Então, por exemplo, eu quero mostrar um comando para atualizar o sistema. Então, eu posso digitar man-k update system. Faltou um aspas aqui, vamos ver se ele encontra alguma coisa. Ele me encontrou o comando fw update, que é o update system firmware. Okay? Então ele procura nessa referência, ele tem uma pequena base de dados de referência e com o "-k" ele procura essa informação. Outros dois comandos de ajuda são o whatis e o apropos. Se eu digitar whatis algum comando, por exemplo, whatis fw update, ele vai me consultar a mesma coisa que o man-k update system está me procurando. Ele me mostra a informação desse comando, o que é esse comando. Por exemplo, whatis tar. Tar é o GNU version of the tar archiving utility. Então, ele me mostra a descrição desse comando. E para fazer o contrário, eu uso o apropos. O apropos é igual o man-k. Então, se eu digitar apropos update system, digitei o comando errado aqui, apropos update system, ele me retorna, ele faz a busca baseado na descrição. Ok? Então, o man é o principal manual, é o principal comando para ser utilizado como manual. O info é um comando de referência secundário também. Nem todos os comandos têm informação no info. E o whatis e o apropos são outras opções de busca de ajuda. O whatis te informa, baseado num comando, te informa a descrição dele. E o apropos, ao contrário, baseado na descrição, ele te retorna os comandos possíveis.